Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal onde discutimos estratégias para investir no Japão e multiplicar o seu patrimônio. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para clicar agora no botão de inscrição abaixo e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Também deixe o seu like, que é muito importante. Faça tudo isso, eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Eu sou o Thiago Alves e no vídeo de hoje vamos falar sobre um livro que pode mudar completamente a sua forma de investir. Estou falando da Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, um dos mais renomados investidores do mundo. Pode parecer um título muito sensacionalista, mas a verdade é que esse livro apresenta uma estratégia de investimento simples e eficiente que pode ajudar qualquer investidor a obter ótimos resultados no mercado financeiro. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Será que de fato existe uma fórmula mágica para se bater no mercado? Aliás, você já ouviu falar da fórmula mágica do Joel Greenblatt? Se você me segue aqui há um tempo, muito provavelmente sim. Caso contrário, senta aí que eu te explico de maneira simplista o que é essa fórmula mágica. O que é de fato a fórmula mágica? É como se fosse um fundo de investimento de índice, é como se fosse um ETF, para simplificar para você, só que muito melhor. Fora da curva, outlier mesmo. A fórmula mágica é como se fosse a fusão do Warren Buffett com um fundo de índice, um ETF, por exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você compra um fundo de índice, é como se você comprasse uma pequena fatia do bolo chamado mercado de ações. E os fundos de índices têm de tudo. Tem boas ações, tem ações medianas, tem ações ruins, tem de tudo um pouco ali. E não tem um critério. O ETF Nikkei 225, por exemplo, é assim. São 225 ações que estão dentro daquele ETF. Por outro lado, ao investir como Warren Buffett, você realiza uma pesquisa intensa sobre a empresa. É necessário compreender como a empresa obtém lucro e seu funcionamento, além de analisar todos os índices também. Esse processo é conhecido como seleção de ações ou stock picking e resulta em uma carteira com um número reduzido de ações, geralmente entre 8 e 12. A fórmula mágica é uma mistura desses dois. Ao mesmo tempo que a fórmula mágica se parece com um tipo de fundo de índice, ela é seletiva com indicadores fundamentalistas específicos. E você estará diversificado, porque a fórmula mágica requer que você tenha entre 20 e 30 ações no seu portfólio. E essa estratégia foi criada e é usada pela nossa super estrela dos investimentos, o Hedge Fund Manager Joel Greenblatt, que rege o fundo chamado Gotham, que nada mais, nada menos tem um retorno anual de 40%, que é muito difícil de se fazer. Você não será tão restrito quanto Warren Buffett, mas também não será extremamente diversificado como um ETF. Você estará ali no meio termo. Eu que li e grifei, fiz anotações aqui desse livro e sumarizei, marquei pontos chaves para esse vídeo aqui para você. Então eu li bastante, grifei, tem aqui como você pode ver, antes de aplicar isso para mim mesmo. Então, esse livrinho aqui foi o melhor investimento, um dos melhores investimentos que eu fiz, claro, depois de investir num outro idioma, tipo o inglês, né? Bom, mas vamos lá. A fórmula mágica é um sistema de ranking que ranqueia, claro, né, todas as empresas listadas na bolsa de valores do melhor investimento ao pior investimento. E usando esse sistema, você compra as 30 melhores empresas ranqueadas usando apenas duas métricas. Eu vou falar quais são essas métricas e vou explicar no detalhe quais são essas métricas. A primeira métrica é Return on Capital. E a segunda métrica é o Earnings Yield. Return on Capital é uma porcentagem dos lucros da empresa em relação ao capital investido. O dinheiro investido para gerar esses lucros. Por exemplo, a empresa Chicletes do Jason, que inclusive é um exemplo que ele usa no livro, vende chicletes. Claro. E para ele, o Jason montar a sua loja de chicletes do Jason, ele gastou 1 milhão de ienes. Foi o que custou para construir essa loja, desde a mercadoria até funcionários, tudo custou 1 milhão de ienes, aqui no nosso exemplo. Então vamos supor que essa empresa tenha um lucro anual de 500 mil ienes, ou seja,
500 mil ienes dividido pelo investimento que ele fez de 1 milhão é igual a 0,5, ou seja, 50% de return on capital. Já a empresa Somente Brócolis custou um investimento inicial de 1 milhão de ienes também, mas ela tem um lucro anual de 100 mil ienes. Isso dá um return on capital de 10%. A pergunta é, em qual das duas empresas você investiria? Somente Brócolis ou Chicletes do Jason? Pensa aí 2 minutinhos. A resposta aqui fica meio óbvia, né? Com certeza na que traz o maior retorno a Chicletes do Jason. Aqui fica o conceitinho desse indicador. Quanto maior o return on capital, melhor, porque significa que o negócio do Jason sabe como maximizar os lucros, sabe como maximizar o capital que foi investido. Grandes empresas têm grandes produtos, maior crescimento e todas essas coisas boas. Todos esses fatores são muito subjetivos e qualitativos, e a única forma de validar isso é se a empresa de fato é um bom investimento é olhando os indicadores. E o melhor indicador para se olhar é o Return on Capital. Por definição, grandes empresas, boas empresas geram um ótimo Return on Capital. Esse é o primeiro indicador que a fórmula mágica usa para ranquear as melhores empresas. A segunda métrica é o Earnings Yield. Compara os lucros da empresa com o valor de aquisição da empresa. Por exemplo, vamos voltar para as lojas Somente Brócolis e Chicletes do Jason. Vamos supor que a empresa Somente Brócolis tenha um lucro de 100 mil ienes por ano e vamos supor que o dono da loja Somente Brócolis esteja disposto a vender a loja por 5 milhões de ienes. Fazendo os cálculos, a gente tem que pegar os 100 mil que a empresa gera de lucro todos os anos e dividir por 5 milhões, que é o preço de venda da empresa, que é quanto o dono acha que vale. Então, 100 mil dividido por 5 milhões dá 0,02, ou seja, 2% de Earnings Yield. Não é lá grande coisa, né? Você concorda comigo? Por outro lado, vamos dizer que você tem a opção de comprar a empresa do Jason, Chicletes do Jason, que tem um lucro de 500 mil ienes anuais. E ele está vendendo a empresa pelos mesmos 5 milhões de ienes. Então, calculando o Earnings Yield da empresa Chicletes do Jason, nós chegamos a um valor de 10% de Earnings Yield. E aí, qual é o melhor investimento para você? Com certeza a empresa Chicletes do Jason, porque vai ter muito mais Earnings Yield pelo mesmo valor de compra da empresa, e quanto maior for o Earnings Yield, melhor. E essa é a segunda métrica usada para ranquear a fórmula mágica. Quando você ranqueia as empresas por essas duas métricas, você tem muitas boas empresas por preços muito baixos. E no final do dia, é isso que significa investir. É praticamente um conceito de senso comum. Você não quer comprar empresas ruins, você quer comprar boas empresas. E você quer comprar essas boas empresas a um preço de pechincha, ao invés de pagar um preço muito alto por isso. Em resumo, a fórmula mágica é um jeito simples e sistemático de fazer apenas isso que eu acabei de falar. Quando você compra empresas que são boas, acima da média e preços de barganha, você provavelmente se sairá muito bem no mercado de ações. E no livro aqui ele compara, né, como a fórmula mágica se sai frente ao S&P 500 no período de 21 anos, de 1988 até 2009. A estratégia da fórmula mágica teve um retorno de 23,8% comparado ao S&P 500, que teve um rendimento de 9,5%. Isso significa que se você tivesse começado com 10 mil dólares em 1988 com a fórmula mágica, você teria 885 mil dólares em 2009 comparado com o S&P 500, que você teria 67 mil dólares. Isso é incrível, não é mesmo? Mas seguinte, tem um porém, né? Sempre tem um porém. Se fosse assim tão fácil, por que é que todo mundo não está rico aí no mercado de ações? Essa é uma estratégia de longo prazo, se você quiser ficar rico rápido. Infelizmente, a fórmula mágica, ela não é para você. Pelo seguinte motivo, a fórmula mágica leva de 3 a 5 anos para funcionar. Mesmo que a fórmula mágica
bate o mercado no longo prazo, muito provavelmente ela vai performar mal o mercado em algumas vezes. Infelizmente, algumas pessoas não são tão pacientes ou confiantes o suficiente para lidar com as emoções de um mercado de baixa, com a estratégia da fórmula mágica no longo prazo também, e deixam de usufruir dos incríveis 23,8% de rendimento da fórmula mágica. Eu entendo que você esteja aí de saco cheio de trabalhar em fábrica ou não gosta do seu trabalho, mas tenha paciência, não seja a pessoa que vende na baixa. Para seguir a fórmula mágica com sucesso é essencial mantê-la por pelo menos 3 anos, mesmo que seus amigos estejam ganhando mais dinheiro no momento com ações que estão em alta ou qualquer outra coisa. A chave para o sucesso é ter a paciência e manter-se fiel à estratégia escolhida, sempre. Agora aqui eu quero te explicar o porquê a fórmula mágica funciona. A maioria dos investidores iniciantes não fazem ideia de como analisar uma ação. E esses investidores iniciantes, eles investem nas ações que são aquelas que estão no hype, que são as mais faladas e que ele ouviu de uma dica quente de um amigo. Na verdade, essas ações do momento que estão sendo faladas o tempo todo, ou inclusive as mais populares, você necessariamente não sabe o porquê de elas serem um bom investimento ou não. Se você comprar ações sem fazer uma análise fundamentalista, sem ver os números e sem ter um sólido argumento a respeito do que você está comprando, então você só está apostando e não investindo. Você está investindo com base na esperança de que aquele ativo vai subir, investindo com base na ganância ou investindo só para não ficar de fora de uma onda onde todos estão ganhando dinheiro. E aqui eu falei sobre ganância, claro, e as pessoas confundem ganância com ambição, são coisas totalmente diferentes. Como o próprio Joel Greenblatt fala em seu livro, escolher ações individualmente sem ter a mínima ideia do que você realmente está fazendo é como correr em uma fábrica de dinamite com uma tocha de fogo acesa. Você pode até sobreviver, mas ainda é um idiota. Palavras do livro. Fazer a pesquisa individual de cada ação demanda muito trabalho. Isso é o que o Warren Buffett faz. Ele lê no mínimo 6 horas por dia, ele tem entre 8 e 10 ações no seu portfólio, mas são ações que ele realmente conhece. É por isso que eu aconselho ao investidor iniciante começar pelos ETFs de índices como o próprio S&P 500 ou o Nikkei 225. A fórmula mágica, como eu disse no começo do vídeo, ela filtra entre as mais de 2.000 ações que a gente tem na bolsa japonesa ou até mesmo a americana. E você acaba comprando apenas as top 30 melhores ações. Então aqui você continua diversificado, ao mesmo tempo não fica exposto demais a apenas uma ação, que é meio perigoso. Todavia, não é altamente diversificada como um S&P 500, que tem 500 empresas. Bom, a fórmula mágica te dá melhores resultados que o ETF que replica o S&P 500, porque a fórmula tem diversificação, ao mesmo tempo que ela exclui as ações mais medíocres da bolsa. Na minha opinião, eu acho que a fórmula mágica é brilhante porque você tem o melhor dos dois mundos. Você tem a emoção da decisão dos seus investimentos de forma quantitativa, que é vendo os números mesmo, mais os números de apenas 2 métricas de valuation, e você não precisa fazer aquela pesquisa sucinta, verificar quanto vale a companhia durante horas. Eu, Thiago, ainda faço stock picking, selecionando ações individuais como o Warren Buffett faz, ou pelo menos perto do que ele faz, mas eu pego uma parte do meu dinheiro e dedico totalmente e somente a fórmula mágica. Para mim é uma excelente forma de ter o dinheiro trabalhando para mim, mesmo quando no momento eu não tenho nenhuma ideia de investimento, que isso acontece. Agora que você sabe como a fórmula mágica funciona, eu vou te explicar como implementá-la. Presta atenção. Primeiro de tudo, você tem que comprar as top 30 ações, as melhores ações mais ranqueadas durante o período de um ano. Então você divide a compra dessas ações durante o ano. Por exemplo, para facilitar o cálculo, aqui você compra 5 ações a cada 2 meses, até completar um ano. Ao final dos 12 meses, você terá 30 ações que a fórmula mágica recomenda. Então, você tem que segurar cada ação por um ano a partir do dia em que você comprar. E depois de um ano você vende as ações. E você vai fazendo isso durante os anos, fazendo a rotação das 30 ações que você deve ter no seu portfólio. E eu
inclusive acrescento um adendo aqui, porque muitos de vocês às vezes não sabem o momento certo de vender uma ação. Quando é que eu vendo? Às vezes não sabe nem por que comprou. Então a fórmula mágica já te dá esse mapa e também já determina quanto tempo você vai ficar com essa ação no seu portfólio. Porque essa estratégia das que eu ensino é aquela para multiplicar o seu capital. Não estamos focando aqui, por exemplo, em ações de dividendos. E claro, uma observação muito importante é que você deve comprar a mesma quantia em dinheiro para todas as ações. A princípio, você deve ter achado um pouco trabalhoso, mas vai por mim. É muito menos trabalho que você fazer uma pesquisa ação por ação. Agora vamos para a minha tela, que eu vou te mostrar alguns resultados que eu obtive aqui no Japão. Obviamente, não vou te mostrar as ações que eu comprei, porque você pode até me copiar, né? Então isso não é bom. Nem quando os gestores de fundo eles compram, eles mostram, aparece 3 meses depois. Às vezes 3 meses depois você acabou perdendo ali aquela alta que a ação teve, que garantiu de fato o resultado. Então vamos para minha tela que eu vou te mostrar como é que foi esse último ano. Bom, e como prometido, estamos aqui na minha tela com a minha planilha. Esse daqui é o resultado da aplicação de um ano, fórmula mágica, e eu vou explicar para vocês aqui, claro, cada coluna. Bom, não estou mostrando aqui o número dos tickers ou as ações que eu comprei, porque eu não quero que você me copie. Uma coisa, como eu vou repetir aqui, o timing que você compra também a ação, dependendo do seu propósito, é muito importante. Como aqui, um dos meus métodos é multiplicar o capital, então nesse caso o timing é importantíssimo. Então eu tenho aqui uma coluna com o market cap, que é o quanto a empresa vale, e esses dois aqui são, aliás, os principais. O ROC, que eu expliquei para vocês, Return on Capital, do Joel Greenblatt, que é calculado conforme os cálculos do próprio Joel Greenblatt, as coisas que ele considera. E aqui também o Earnings Yield, e eu ranqueei cada um aqui, respectivamente. E aí eu somo os rankings e os melhores, né, que tiver a melhor colocação, melhor pontuação, ele vai ficar em primeiro. Então, como eu expliquei, você vai comprar 5 ações a cada 2 meses e no final de um ano você terá as 30 ações. Então aqui a quantidade de compra, aqui o preço começando em abril, 18 de abril, mais ou menos, de 2022, o total e o preço hoje. Claro que, como você pode ver aqui nessa coluna, é o tanto que eu gastei a cada 2 meses. E aqui é quando aconteceu o primeiro investimento, abril 22, junho 22, agosto 22, outubro 22, dezembro e fevereiro 23. Então, somando tudo aqui dá quase 30, eu não comprei 30, deu umas 28 ações, mais ou menos, beleza? Mas você pode ver que na primeira leva é o que eu vou ter que vender agora, já completando um ano. Eu tive rendimentos aqui de 35%, 5%, 12%, 8%, só uma que ficou aqui negativa. Então eu até que realizei um bom lucro aqui comparando, por exemplo, 180 mil e o que eu tinha aplicado aqui 160. Então só aqui 20 mil ienes. Claro que eu não estou contando nesse cálculo os dividendos que você recebe ao longo da jornada. Passou 5 meses, você compra mais 2. Mas eu acredito que você tenha entendido a dinâmica, só que o que eu quero mostrar para você é que terão períodos que ela não vai performar tão bem. Por exemplo, aqui em agosto de 22, onde eu só tive baixas, só negativo, menos 23, menos 20, menos 19, porém eu tenho experiência para poder aguentar, experiência e estômago para aguentar essas baixas que acontecem de tempos em tempos. Por outro lado, eu tenho aqui outros ganhos de 35%, e quando a gente vê um pouquinho mais para baixo aqui, tem outras ações que me renderam 33, 38, 24, 22, porém, olha só o resultado final. O investido foi 977 mil ienes, mais ou menos, e o resultado está em 1.052.249 ienes, um rendimento aí de 7,68%, ou no cash 75 mil ienes. Só que, claro, se a gente for ver a porcentagem do que foi investido e do que está agora,
e contar com os dividendos recebidos vai dar um pouco mais, porém a gente só está falando de rendimento aqui da fórmula mágica de Joel Greenblatt. E você vai ver que eu vou mostrar aqui depois o índice Nikkei, que eu acabei batendo o índice Nikkei, que é o nosso benchmark, o Nikkei 225, claro, que está aqui, ó, Nikkei 225, que são as 225 melhores ações. Então eu aplico a fórmula dentro das ações que já são boas, né? Você não vai pegar as ações que são ruins. Então batemos o mercado, o Nikkei em um ano ficou 6 ponto alguma coisa, e se eu fosse levar em consideração os dividendos, daria bem mais também. Então, espero que você tenha gostado aqui dessa planilha, que ela é exclusiva para quem está dentro da mentoria, né? Com certeza está tendo resultados. E como vocês puderam ver, a fórmula mágica no período de um ano bateu o índice Nikkei 225, enquanto o índice Nikkei rendeu 6,32%, a fórmula mágica rendeu 7,68%. E se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo as dicas e estratégias sobre investimentos no Japão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E faça tudo isso que eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. Até a próxima, Joe. Deixa o like e tchau!